Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 1º de fevereiro de 2022. Como o tempo passa rápido, você está no Marca Vasco e hoje é dia de plantão judiciário do Marca Vasco, falando sobre os processos das eleições, falando sobre o processo dos Templários, do senhor Eloy, falando sobre a movimentação que finalmente ocorreu no caso da suspeição do juiz Paulo Roberto para o desembargador Camilo Ruleri julgar logo isto e dando ok ao prosseguimento do processo sendo julgado pelo Paulo Roberto, ou se não, mudar de juiz. Mas venha comigo que eu vou te explicar eficazmente o que vai acontecer para você não ficar sempre na dúvida ou sempre sendo levado, vai ter reviravolta ou não vai ter reviravolta, ou vai de um lado um deboche, de um lado uma esperança falsa. Enfim, meus amigos, você sabe, envolvendo o judiciário, você pode vir ao Marca Vasco, porque você vai ter todos os detalhes do judiciário de uma forma bem simples e objetiva, falando de torcedor para torcedor. Beleza, meus amigos? Mas antes eu tenho que fazer esse pedido para vocês deem seu like neste vídeo, que muito nos ajuda. Mais vascaíno alcança esse vídeo, mais vascaíno entende o que efetivamente está acontecendo nos processos das eleições 2020 do Clube de Regatas Vasco da Gama. Também, meus amigos, se inscreva neste canal, vamos nos ajudar a chegar aos 15 mil inscritos, bem como aperte aquele sininho para você sempre ser notificado dos vídeos do Marca Vasco, 7 horas da manhã, e não se esqueça, sexta-feira, às 8 horas da noite, o Tribunal Esportivo do Marca, a nossa live sempre com algum convidado ou aquela resenha gostosa falando de Vasco. Beleza, meus amigos? Mas hoje, então, nós vamos falar sobre a suspeição do juiz Paulo Roberto. Beleza? Primeiro, dá o contexto. Quem é o juiz Paulo Roberto? O juiz Paulo Roberto, hoje, ele vai julgar as demandas envolvendo as eleições do Vasco da Gama de 2022. Está com ele o processo que movido pelo Mussa contra o Vasco da Gama para determinar a eleição virtual, e está com ele também o processo dos Templários que contesta a Assembleia Virtual que culminou na votação do Jorge Salgado, da chapa Mais Vasco como vencedor e da Sempre Vasco como segundo colocado, e hoje a diretoria forma a diretoria administrativa do Vasco da Gama. Beleza, meus amigos? E este Paulo Roberto, porque ele já deu uma liminar, não sei se você se recorda, suspendendo a posse do Jorge Salgado, e ele também já deu um despacho importante, falando o seguinte: olha, Clube de Regatas Vasco da Gama, gigante da colina, você tem que comprovar que realmente o processo eleitoral da Assembleia Virtual do dia 14 de novembro foi legítima, foi ok, foi sem máculas, sem fraudes, sem qualquer imbróglio, que assim eu posso legitimar. Se você não comprovar toda a documentação, mesmo que seja virtual, tudo mais, que legitime, que deu ok para essa Assembleia, eu vou julgá-la nula. Beleza? Esse é o entendimento do juiz Paulo Roberto. O que aconteceu nesse processo? Só para te explicar o que é a suspeição. Suspeição é uma discussão sobre a parcialidade do juiz em julgar esta demanda, porque ele teria algum interesse, principalmente financeiro, econômico, sobre o julgamento. E assim, tanto o Mussa, mais o Vasco, o Jorge Salgado, eu tenho certeza que ele levantou essa bola, porque o Jorge Salgado, ele entrou no processo como assistente, falando o seguinte: meu irmão, o que o Jorge Salgado falou dessa porra? Falou o seguinte: ó, eu quero participar desse processo. Os Templários não quis me processar, só processou o Mussa e o Vasco da Gama, mas eu vou entrar essa porra ajudando o Vasco da Gama, porque eu tenho interesse, já que eu ganhei a eleição a qual os Templários estão querendo impugnar. E assim, se o Vasco perder, eu perco, deixo de ser o presidente. Se o Vasco ganhar, eu continuo lá na minha diretoria administrativa, não só ele, como a chapa Mais Vasco, com seus 120 conselheiros, e a chapa Sempre Vasco, com seus 30 conselheiros, formando o Conselho Deliberativo. E eu quero manter essa porra. Foi isso que o Jorge Salgador da Massa falou. E falou o seguinte: ó, esse juiz não pode julgar. E por que não pode julgar? Porque ele não é parcial. Porque ele não é parcial, tem interesse. Por que o interesse? Aí a gente vai entrar na discussão. Ele é sócio do Vasco. E não só sócio como do Vasco, mas ele votou na Assembleia Geral Ordinária presencial. Então ele tem interesse em manter a eleição a qual ele votou.
Eles alegam também um certo convívio ali, um vínculo com o Eurico Miranda. Já viste que tem uma foto famosa aí, onde tem o juiz ao lado do Eurico Miranda, 3 anos atrás, né? Então, o Jorge Salgador da Massa está falando assim, ó, esse cara é suspeito, não pode jogar. E tem lá o artigo que determina que você sendo sócio de uma entidade empresarial, entidade comercial, você não pode julgar. Beleza, este é o argumento. E o que aconteceu no processo em si? O desembargador Camilo Rulieri, que é o desembargador da segunda instância do tribunal, responsável para julgar todos os recursos e incidentes ocorridos nesses processos das eleições, finalmente, porque eu nunca vi demorar tanto, quase um ano depois, pediu data para julgamento. Ou seja, ele vai levar para a turma dele. Aí podem me perguntar, será que o desembargador Custódio vai votar e o desembargador Fábio Dutra vai votar, já que eles votaram contra lá nas eleições presidenciais? Vai ter que ver no dia se eles estão ali na linha para votação. Teoricamente, são os 3 que votam, Camilo Rulieri, Custódio e Fábio Dutra. Não sei, porque vai depender, o Custódio pode não estar presente, pode estar de férias, pode estar com licença médica, o Fábio Dutra também, eles não votarem. No dia da sessão que a gente vai saber. Já tem a data dessa sessão? Não tem a data dessa sessão. Só foi um relatório que o desembargador Camilo Rulieri, apontando esses 2 argumentos da suspeição trazidas pelo Jorge Salgado, o do juiz ser sócio, do juiz ter votado na Assembleia Presidencial, e esses 2 argumentos fundamentariam ele não permitir o julgamento. Beleza? O que pode acontecer? O desembargador dá o ok, falar, ô Paulo Roberto, julga aí, mantém esse processo aí, e o processo vai continuar, principalmente dos templários, pode entrar numa fase probatória, ter perícia virtual, ter perícia eletrônica, hoje não sei como é que estão chamando isso, exigir documentos do Vasco, exigir documentos da Ilege, enfim, vai entrar pelo menos nessa fase. Ele vai julgar o processo, vai sentenciar? Não é a fase de sentença, ainda vai demorar essa sentença, mas a gente já pode ter um avanço aí na fase probatória. Beleza? Ou o desembargador falar o seguinte, não, ele é parcial, ele tem interesse sim nessa porra, e ele não pode julgar essa merda. Meu irmão, então, teoricamente vai voltar desde a citação, então esquece o processo, porque vai voltar lá para trás, as liminares vão cair, e esquece o processo, aí vai demorar pra cacete. Meu irmão, vai estar no 3º mandato do Jorge Salgador da Massa até ter uma decisão. Beleza, meus amigos? Minha opinião, teoricamente, lógico, sempre falando ainda, acho, porque a gente nunca sabe o que sai da cabeça de juiz, ser sócio de uma associação esportiva sem fins lucrativos, que é o Vasco da Gama, não determina ele entrar no rol das suspeições. Ou seja, ele não tem interesse, ele na verdade não é sócio de uma empresa lucrativa, ele não vai angariar dinheiro, então ele não teria interesse em votar contra ou votar a favor contra a associação a qual ele pertence, porque nós somos associados ao Vasco da Gama. Se você é sócio torcedor, você é um associado da associação desportiva ali sem fins lucrativos, que é o Vasco da Gama. Então, e você não ganharia. Se o Vasco perder, se o Vasco ganhar, você não vai ganhar dinheiro com isso. E o juiz também não. Então, este é o meu entendimento também. Eu não entendo ele como suspeito, mesmo ele tendo havido algum vínculo que não ficou comprovado no processo com o doutor Eurico Miranda, ele teria interesse, e o Eurico Miranda nem participou nas eleições, desculpa, das eleições, então, ao meu ver, não tem um argumento factível para julgar suspeito este juiz. Tanto que o próprio juiz Paulo Roberto falou exatamente isso. Olha, inclusive eu já julguei demandas a favor e contra o Vasco da Gama e nunca alegaram essa suspeição. Vieram agora porque, teoricamente, eu já decidi contra a chapa mais Vasco contra o Jorge Salgado. E aí você vai me perguntar qual é o interesse do Jorge Salgado. Eu falei do começo do vídeo. O juiz Paulo Roberto já deu uma liminar que ia suspender a sua posse, já deu a entender que vai correr atrás sobre a legalidade da Assembleia Virtual. Então eles obviamente não querem que este juiz julgue a demanda. Por isso que eles entraram com sua suspeição, um incidente aí sim completamente legítimo de qualquer uma das partes alegar. Beleza, meus amigos? Daqui eu espero que vocês entendam um pouco. Quando tiver a data do julgamento, quando for a data do julgamento, na verdade, eu volto a falar sobre isso. Cuidado, não vão cair no conto, vai ter a reviravolta, porque a sentença vai demorar,
Agora vai, não, não vai, meu irmão. Vamos aguardar a data do julgamento aí para saber se o desembargador Camilo Ruleri joga favorável aí o Paulo Roberto a manter ele como juiz. Beleza, meus amigos? Agradeço, deem seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos para ele entender melhor os processos das eleições e tchau!